Boa noite a todos. Nós já estamos aqui com a presença do Otângelo. Gostaria de dar boas-vindas a todos que nos assistem. Eu sou Tasso Licurgo, do Ministério Defesa da Fé. E nós temos aqui, entre as missões aqui do Ministério Defesa da Fé, a tarefa de apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E um desses esforços aqui é o webinar que nós temos, o webcast que nós temos, todas as quintas-feiras, às 21 horas, nós nos encontramos aqui para debater as questões, né, que correlacionam a fé cristã com as mais intricadas questões da filosofia, das ciências e das artes. E hoje nós temos a grande alegria de ter conosco o Otângelo Graço, já está aqui já está aparecendo aí para vocês, vou já passar a palavra para ele. Otângelo, ele é designer industrial, trabalha no projeto de fábricas, design de fábricas, desenho de fábricas, e ele vai nos falar sobre uma questão muito interessante, não é? A teoria por trás do design de fábricas, como é que essa teoria se aplica à visão da célula, como se a célula fosse uma fábrica. Então, é essa relação que ele vai estabelecer conosco no nosso bate-papo. Então, eu gostaria de passar a palavra aqui para o Otângelo. Olá, Otângelo, como vai? Boa noite a todos, é um grande prazer, Tássio, de estar aqui no seu canal, de poder conversar sobre um assunto que me alegra muito, que é de muito interesse, né, de descobrir os segredos da bioquímica das células, né, da vida, da biologia, e é um prazer de poder trocar algumas ideias com você e com o público sobre esse assunto. Maravilha, meus queridos, já vão aí colocando as perguntas nos comentários, vá colocando de onde vocês são, do lugar de onde são, vão colocando aí que ao final nós vamos ler as perguntas aqui. O Otângelo, ele é suíço, né? Teve a educação dele na Suíça, hoje acho que uma porcentagem grande dele aí já é brasileiro já, né? Já está no Brasil aí há algum tempo, se eu não me engano a sua esposa é brasileira, não é, Otângelo? Ela era cajuana, sergipense, nata daqui. E a filhinha você nasceu aqui? Sim, ela tem 7 anos. Então, quer dizer, o Brasil já está ganhando, já está 2-1 já nessa família aí. Então, ele já é brasileiro e nascido na Suíça, mas aqui no Brasil. Nós temos várias pessoas já. Nós temos aqui conosco o Kelson Mota, que participou do nosso webcast, né? Ele fez uma apresentação, um bate-papo muito bom. Seja muito bem-vindo, Kelson. Ele está aqui conosco. Nós temos o Ricardo Rodrigues. Glória a Deus. Boa noite, Ricardo. Seja muito bem-vindo. Temos a Lucielma, dando graça e paz, lá de Americana, em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Lucielma. Temos o Diego Saraiva também, que já deu like. Inclusive, muito bom fazer isso aí, Diego. Já para aproveitar, vocês coloquem aí, deem um like, compartilhem, porque isso faz com que o algoritmo lá do YouTube entenda sobre a relevância do vídeo e possa disponibilizar esse vídeo para mais e mais pessoas. Temos a Jéssica. Jéssica, já está elogiando o seu português aí, Otângelo. Otângelo é um poliglota, né? A Suíça a pessoa nasceu na Suíça, já nasce num país que fala 4 línguas, não é? Francês, alemão, italiano e romanche. É romanche? O romanche que se fala nas montanhas suíças, mas é um dialeto assim pouco falado, são poucas pessoas que falam. Mas você tem um jeitão assim de quem é das montanhas, né? Você não fala não, romanche? Não falo não. Então a Suíça é brincadeira. A Suíça fala alemão, italiano, francês e romanche, né? Esse seu nome, imagino que sua ascendência seja italiana, é isso, Otângelo? Sim. Meus pais são italianos, mas eu nasci e fui criado em Zurique, na parte alemã da Suíça. Zurique, que fala alemão. A Suíça é um país interessante, tem cidades que são bilíngues, né? Eu acho que Berna é uma cidade bilíngue, né? Berna você pode... Tem uma situação que você pode... O principal é alemão, mas tem muita gente que fala mais do que apenas o alemão, fala francês também, alguns italianos. Eu falo os 3. Muito bem. Então, seja muito bem-vindo, Otângelo. Então, vamos já começar. Temos aqui também, só para o Kelson, né? Novamente, Zoe. Eu espero que o Kelson... Eu acho que o Kelson vai lá para São Paulo. Nós vamos nos encontrar em São Paulo agora no início de novembro, né? O Otângelo também iria, mas vai estar
online lá, porque uma situação familiar ele não vai poder viajar, mas ele vai estar online lá, vai ter uma reunião aí de cientistas lá em São Paulo, no começo de novembro, o Kelson, eu tenho a impressão que vai estar lá. O José Carlos aqui dá boa noite, José Carlos, o Judson, isso aqui é o grande Judson, viu, Otângelo? Uma pessoa de alto nível internacional, é conhecido aqui por nós aqui como Judinho, nosso querido Judinho. Boa noite, vendo o doutor Otângelo falar, esqueci por um momento que o mesmo era suíço. Ele fala um português melhor do que a gente, Judinho. Ele é alto nível também, viu? O Kelson aqui confirmou a ida dele, então nós encontraremos lá, Kelson, viu? Vou bater um papo lá pessoalmente, tomar um café lá e vai ser um tempo bom, encontro lá de cientistas que haverá num congresso lá em São Paulo no início de novembro. Eu darei um pulo lá também. Otângelo, vamos começar nosso bate-papo aqui sobre a questão, o tema do nosso bate-papo se chama a célula, a fábrica mais avançada do universo, a fábrica mais avançada do universo. Esse é um argumento que é conhecido ou é estabelecido por Otângelo como argumento do construtor de fábricas. Qual é o primeiro passo, Otângelo, para nós estabelecermos esse argumento? Veja, eu, na verdade, adaptei esse argumento ao famoso relogeiro, né, o Watchmaker Argument, que é do Paley, que foi desenvolvido em 1800. Temos uma evolução do Hoyle nos anos 80, que ele trouxe do tornado, né, que não poderia passar por um junkyard, né, por um lugar de ferro velho para formar um Boeing 747, e eu acredito que esse argumento meu seja na mesma linha de pensamento, mas talvez uma evolução um pouquinho que nós podemos elaborar aqui na nossa conversa, no nosso bate-papo. Dá só um esclarecimento pessoal que nos ouve. Otângelo falou de um argumento muito importante chamado o argumento do relojoeiro, de Paley. O argumento simplesmente ele diz que por trás de um relógio sempre há um relojoeiro, sempre há uma mente inteligente por trás de um objeto, de algo que traga informação, que seja sistematizado. E essa vertente do argumento que o Otângelo traz é em relação à atividade dele, como designer de fábrica. Não é isso? Então, vamos estabelecer assim, o que você estabelece é que, quando você vê um projeto de uma fábrica com as características mínimas de uma fábrica, você tem a percepção clara que aquilo não pode ter sido feito por acaso. Existiu um designer, um planejador por trás, não é esse a premissa inicial? Eu acho que o ponto, talvez que seja um ponto a mais ou um avanço sobre esse argumento é que eu, como desenhista industrial, o meu patrão, ele chega para mim e diz, você precisa fazer um projeto de uma máquina, de uma fábrica para fazer tal produto. Então, eu preciso sentar, preciso pensar o que eu preciso para poder desenhar o projeto dessas máquinas e, eventualmente, de uma fábrica inteira. Eu preciso colocar no papel, ou hoje no AutoCAD, exatamente as medidas, o tamanho, os materiais. Preciso desenhar peça por peça, depois o plano geral integrado de como essas peças têm que ser juntadas e, no final, eventualmente, até de uma fábrica complexa inteira, que depois, no final, faz um produto de coisas específicas. Então, o que acontece? Quando o projeto é pronto, ele vai para a fábrica e depois lá os mecânicos, quem trabalha para manutenção, construir essas máquinas ou fábricas, eles leem esse projeto e, em base desse projeto, que eles vão colocar em prática, vão pegar as matérias-primas e transformá-las nesses artefatos que depois, no final, são juntados de uma forma integrada, que depois tem uma funcionalidade específica. Então, nós temos aqui, na verdade, uma sequência lógica que vai do projeto ao fabricar de um objeto especificamente em base desse projeto que foi baseado, que foi passado, né? E essa aqui é a paralela que eu faço a analogia em relação à célula, onde o genoma seria o projeto e depois as proteínas e as peças, as organelas e tudo mais são produtos que são fabricados em base desse projeto, desse genoma, que depois tem
a passagem do DNA para o RNA mensageiro, e depois a informação, primeiro ela é transcrita e depois é feita a tradução no ribossoma e depois as proteínas são fabricadas. Então, nós temos aqui uma analogia com aquilo que eu, como designer inteligente, faço. E nós sabemos pela prática que essas são coisas que apenas pessoas com inteligência conseguem fazer. Uma coisa aleatória, sem rumo, sem um objetivo de fazer uma máquina, isso aí não funciona. Isso aí você pode tentar trilhões de vezes, mas você nunca vai ter uma fábrica ou uma máquina integrada, com uma funcionalidade integrada, baseada e feita em base de um projeto. Então, eu acredito que isso aí seja uma evidência intransponível, que os evolucionistas ou aqueles que são materialistas, eles não conseguem dizer, não, assim, chance ou eventos aleatórios conseguem também fazer o mesmo, e elaborar e trazer a existir um produto com essa sofisticação e essa característica. Então, o que o Otângelo tem visto aí, ele disse que a produção e o planejamento de uma fábrica é algo extremamente complexo, né? Porque a fábrica é algo que é feito com um fim específico, com uma função específica, tem um objetivo, tem uma finalidade que já é prevista na construção. Existe linha de produção, existem os elementos que fazem com que a produção seja efetivada, existem partes dentro da fábrica que são previamente planejadas para que o todo ocorra e o objetivo final seja alcançado. E o que o Otângelo está dizendo é que quando ele investiga a célula, aquilo que ele vê na produção da fábrica, ele vê de forma muito mais avançada na própria célula. Exatamente. Não é isso, Otângelo? E eu acho que esse argumento é poderoso porque nós não estamos falando sobre evolução. Porque a célula ela tem que estar pronta para poder começar a autorreplicação. Então, nós estamos falando sobre um assunto que é relevante à origem da vida. Nós precisamos primeiro explicar como a vida começou. E para que ela possa começar e autorreplicar, a célula ela precisa já estar formada com todos esses sistemas prontos. Não existe vida sem DNA, não existe vida sem o ribossoma, não existe vida sem as proteínas, não existe vida sem a membrana, não existe vida com muitas outras coisas que precisam estar prontas, funcionando, para que a vida possa começar. Então, nós precisamos explicar como que a primeira célula, a vida, poderia ter começado do zero. E você não pode invocar evolução, porque a evolução ela depende de replicação de DNA, que é justamente o que nós estamos tentando e querendo explicar. Então, qual é a alternativa? Temos apenas uma verdadeira dicotomia, que é, de um lado, nós temos a chance, que são eventos aleatórios, químicos, sem guia, e do outro lado, nós temos um designer inteligente que tem a capacidade de fazer tudo isso que nós falamos agora. Otângelo, qual é a relação que você estabelece, as similaridades e as diferenças, em que é parecido e que não é parecido, o argumento, a versão desse argumento de Paley que você faz, que é o argumento da fábrica, com a questão da complexidade irredutível? Eu diria que, geralmente, quando eu faço esse argumento, o argumento oposto, o contrário daqueles que não concordam comigo mas a célula, ela autorreplica, enquanto a fábrica feita pelo homem, ela não tem essa capacidade. Mas isso, na verdade, é um argumento contra eles, porque a autorreplicação é altamente complexo, de uma sofisticação que nós não conseguimos, até hoje nós não temos fábricas replicantes, que precisa uma total automização e robótica. E para você ter isso, é uma sofisticação além daquilo que nós conseguimos. Então, na verdade, isso é um argumento a nosso favor e não contra o nosso argumento. Vamos devagar, para que as pessoas que não são da área possam entender. Então, nós temos aí um problema. Antes de chegar a esse argumento da autorreplicação, vamos primeiro entender essa questão. Porque a célula tem, em regra, como é uma fábrica que tem, em regra, o objetivo de autorreplicação.
Agora, ela tem de estar totalmente pronta. Aí, Otângelo está dizendo que essa fábrica, para funcionar, ela sem uma parte dela, essa fábrica não funciona, então ela não atingiria o seu objetivo. Então, esse argumento da fábrica, ele pressupõe já a existência da primeira fábrica completa. Exatamente. Não é isso? Então, isso aí é um primeiro... Então, veja bem, o argumento da fábrica de Otângelo, ele é muito poderoso, porque ele já tangencia, já fala da origem da vida. Porque ele já indica que a vida tem de ter se originado com a célula completa. A célula não pode ter evoluído de partes mais simples, porque elas são inviáveis de existirem sozinhas, não é isso? Nós, por exemplo, depois de 70 anos de investigação da abiogênese, os cientistas eles não sabem sequer explicar como as moléculas básicas poderiam ter surgido prebioticamente. Sequer isso nós sabemos explicar. E mesmo em relação a isso, nós estamos falando dos lipossomos, dos carboidratos, dos aminoácidos e dos nucleotídeos. Que os 4 componentes que são os básicos, não vou colocar agora as vitaminas, são moléculas complexas e a célula ela usa as vias metabólicas extremamente complexas para sintetizar esses produtos básicos. Então, nós temos, por exemplo, o experimento de Miller-Urey, dos anos 1953, e eles tentaram produzir os aminoácidos nesse experimento, e eles não conseguiram mais do que, me parece que 7 ou 8 aminoácidos que são usados na vida. Mas nós temos, por exemplo, o triptofan, que é um aminoácido extremamente complexo, que é só sintetizado pelas vias metabólicas na célula. E os aminoácidos, os 20, são essenciais para fazer as proteínas. Então, a ciência não está sequer nesse ponto de conseguir explicar a produção prebiótica dos componentes básicos. Mas o problema é muito grande, porque no mundo prebiótico não existiam ainda a maquinária celular para produzir esses componentes. Então, eles têm que dizer que houve reações em metais, em pedras, coisa assim no ambiente que produziu esses blocos básicos da vida. Mas aí depois você tem que explicar como que você faz a transição da produção prebiótica em pedras e metais, etc. e tal, para a produção celular. Isso aí existe uma fossa que ninguém consegue explicar como que se daria a essa transição. Então, nós não estamos nem chegando a explicar as proteínas que são feitas através dessas bases, essas partes básicas. Então, na verdade, o problema é absolutamente não resolvido, e em vez da ciência chegar mais perto a explicar a origem da vida, eles estão vendo que o problema, cada vez que investigam mais, eles veem que o problema é maior e maior. Então, na verdade, em vez de chegar mais próximo de explicar essa questão, eles vão cada vez mais distantes e não tem explicação. Otângelo, eu vou ainda continuar na questão da célula inicial. O Kelson até coloca aqui, ó, e aquela historinha que a célula poderia vir de uma célula mais básica. Então, assim, vamos pensar, Otângelo, assim, na célula mais básica possível. Acho que o micoplasma, que é a célula considerada uma célula viva autorreplicante mais básica que existe. Então, mesmo essa célula, você acha que ela não poderia ter vindo de elementos mais simples? Veja, o micoplasma ela tem em torno de 500 mil nucleotídeos. O problema da micoplasma é que ela não é uma célula autossuficiente que consegue viver num ambiente livre. Ela vive como um patogênico, ou seja, ela precisa ter um organismo de qual ela pode obter a nutrição dela. E ela não tem o sistema metabológico para fazer os aminoácidos. Então, ela, na verdade, não serve como um modelo de dizer, não, essa é a vida mais simples que nós podemos usar para
ver se chegamos a tal ponto. Na verdade, tem bactérias como o Pelagibacter rubi, que ela tem 1.300.000 nucleotídeos. Então, ela tem mais do que o dobro de nucleotídeos, ela é bem mais complexa, e ela é autorreplicante, livre, e ela produz todos as partes básicas, também os 20 aminoácidos. Agora, nós temos... Só para esclarecer, essa bactéria que o Otângelo está falando é uma das bactérias mais simples que existem, certo? Correto, então ele está dando o exemplo de uma bactéria que é Pelagibacter ubiqui, né? Isso, é correto. Que é uma das bactérias mais simples que existem, e ele está demonstrando que mesmo essa bactéria tão simples, ela não é simples. Ela é altamente complexa, só para deixar claro. Continue, por favor, Otângelo. Você está dizendo que tem cerca de 1.300 genes. Ela tem 1.300 genes, em torno de 1.300.000 nucleotídeos. Então, nós podemos fazer um cálculo aqui, que é muito interessante. Para você conseguir um genoma com esse tamanho de 1.700.000 e 300.000 nucleotídeos, qual seria a chance de você ter a sequência correta que depois serve como uma base de informação para fazer todas as partes e as proteínas, etc., para fazer essa bactéria? E o número é 10 na potência de 700.000, e nós temos 10 na potência de 80 átomos no nosso universo, ou seja, um número absolutamente fora daquilo que seria viável, possível ou razoável. Espera aí, só para isso aí é muito importante. Vamos deixar bastante claro isso aí. O que o Otângelo está nos dizendo é o seguinte: a origem da vida por acaso, ela é tão impossível, que ele pegou aqui uma das bactérias mais simples que existem. E ele está dizendo que, para que o genoma dessa bactéria ele seja obtido de forma aleatória, sem ter uma mente inteligente por trás fazendo isso, para que o genoma dessa bactéria ele apareça por acaso, a chance, você disse, é de 10 elevado a 700.000, é isso? Correto. Uma chance em 10 elevado a 700.000. É isso mesmo? Eu estou achando esse número tão impressionante. Ele é impressionante, mas existe um outro problema, que é, na verdade, essas moléculas, em vez de complexificar, de ficarem mais complexas e de cadear e de fazer polímeros, elas vão se desintegrar. Se elas ficarem simplesmente numa terra prebiótica, elas não vão começar a autorreplicar e ficar mais complexas e mais longas. E tem outro problema: o RNA ele é muito instável. Então, para você ter uma molécula comprida, como esses 1.300.000, com RNA isso não funciona. Você precisa do DNA, que é mais estável. Mas para você fazer a transição do RNA para o DNA, são mecanismos dentro da célula extremamente complexos, e tem proteínas que trabalham nisso, como o ribonucleotide reductase, é uma proteína que você pode investigar, ela é extremamente complexa. Então, como que você vai explicar isso? Né? Ou seja, na verdade, isso é só para ilustrar o tamanho do problema, mas, na verdade, o problema é muito mais profundo, porque você não consegue nem produzir uma RNA prebiótica. Pessoal, o pessoal que nos ouve aqui, uma chance, eu nunca tive uma probabilidade, eu vou ser, assim, abrindo o jogo, eu nunca vi uma probabilidade tão pequena assim. Uma chance em 10 elevado a 700.000. Isso é um número inimaginavelmente impossível. Existe o princípio de Borel na matemática, diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível. Uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero. Eu vou botar o link aqui, eu vou botar no private e depois você pode colocar para o pessoal. Eles podem verificar, é em inglês, mas eles podem ver os cálculos para averiguar o que eu estou falando. Isso é calculado. Sim. Pessoal, isso é impressionante. Eu não sei se vocês conseguem ver o poder disso aí, porque uma chance em 10 elevado a 700.000 é um número que eu não consigo imaginar.
Olha, 10 elevado a 700 mil. O número de átomos do universo, né, Otângelo? É 10 a 80, né? O número de átomos. Estimado em 10 a 80, alguns 10 a 70. O número de átomos do universo é 10 a 80. Agora você imagina uma chance em 10 elevado a 700 mil. É 0,000 mil zeros. 1%. 0,0000700 mil zeros. 1% de chance de nós termos a sequência do genoma de uma das bactérias mais simples que existe, obtida por acaso. Isso, ele falou, sem considerar os pormenores, que essas estruturas elas não aguentam muito tempo. Elas são... Isso sem, mesmo que elas aguentassem, elas não sofressem as intempéries da natureza, enfim, mesmo que elas aguentassem, a chance é inimaginavelmente pequena. Exatamente, exatamente. E mesmo que nós tivéssemos um genoma desse tamanho, se você não tem a maquinária para fazer a transcrição para o RNA mensageiro e depois você não tem o ribossoma para fazer a produção das proteínas, essa informação ela não serve para nada. É a mesma coisa como ter um disco rígido de um computador com toda a informação, mas você não tem um computador para poder processar essa informação. Então, é por isso que a célula ela é irredutivelmente complexa, porque você precisa toda a cadeia da informação no genoma, até toda a maquinária para fazer a transcrição e a tradução no ribossoma. Depois, quando você tem a proteína, não terminou lá, não. Você ainda tem que ter uma sequência de aminoácidos que vai dizer essa proteína ela tem que funcionar naquele lugar na membrana da célula. Então, tem que ter esse tag, esse direcionamento através dessa sequência de aminoácidos e depois ela vai passear por outras proteínas que são verdadeiras táxis moleculares, que é a dineína, e que levam essas proteínas caminhando nas tubulinas, que são verdadeiras superestradas moleculares, levam para o lugar onde a proteína é precisa dentro da célula. É só quando ela estiver, por exemplo, na membrana, no lugar onde ela é usada, que ela chega ao destinatário. Então, na verdade, a cadeia é muito longa, e ela não começa nem no DNA, ela começa na informação que direciona, que orquestra a expressão do DNA. Então, o caminho é muito longo. É impressionante. E outra coisa também, Otângelo, o Kelso até diz assim, né? Esse número traduz uma impossibilidade. Eu digo brincando, eu digo assim, o princípio de Borel, que é uma chance em 10 a 50, traduz uma impossibilidade. Exato. 1 a 10 a 51 traduz 10 vezes a impossibilidade. 1 a 10 a 52, 100 vezes a impossibilidade. 1 em 10 a 53, 1000 vezes a impossibilidade. O que dizer de 1 em 10 a 700 mil? Nós podemos ir mais longe, nós podemos agora, eventualmente, dar uma olhada no RNA, nos ribonucleotídeos, que são as moléculas que como... replicadoras, né? Que são o hard disk, né? O DNA que armazena a informação na célula. Agora, até mesmo para fazer o RNA, a ciência não sabe como fazer. Então, eles já estão tentando há 70 anos e eles não conseguem. E eu posso dar uma breve explicação por que esse problema é tão grande. O RNA ele é feito por 3 partes, que são 4 bases diferentes, ou 5, e o backbone, que é a ribose, e o fosfato. A ciência não sabe como colar as 3 partes para juntá-las, para ter essa molécula. Mas, por exemplo, as pirimidinas e as purinas, que são as bases dos nucleotídeos, eles têm uma isomerização, que é uma sequência de carbono e de nitrogênio. E se esses átomos não estiverem na configuração correta, você não vai ter a cola do hidrogênio na escada do DNA, ou seja, as forças de hidrogênio não são corretas para você poder ter o base pairing, né, fazer as bases dos nucleotídeos. Então, essa configuração dos átomos, do carbono e do nitrogênio, precisa ser exatamente correto, e se não for correto, você não tem como fazer esse sistema de
de informação do DNA. Então, até nesse ponto, a ciência ela fez uma investigação e eles disseram que tem milhões de possibilidades. Você, em vez de usar os átomos de carbono e nitrogênio, você pode usar outros tipos de átomos. Então, a vida usa exatamente essa configuração. Então, você tem que perguntar como que foi selecionada essa seleção, esses átomos corretos, para você poder ter um DNA que você pode usar para armazenar a informação. Então, nós estamos, na verdade, nós estamos ao ponto do átomo que precisa estar lá na posição correta para a célula poder funcionar. É impressionante, né? Tem um livro de vez em quando eu cito esse livro, que não fala de biologia, mas fala da existência da consciência. A consciência como algo que não poderia existir em uma visão de mundo, uma cosmovisão materialista, naturalista, uma visão ateísta. Né? E um dos argumentos importantes lá é que tudo tem uma finalidade no mundo, tudo tem um propósito, tudo é voltado para um fim específico. E também no mundo celular nós vemos isso. Nós vemos que não é apenas uma fábrica altamente complexa, como você estabelece no seu argumento, não é uma fábrica altamente evoluída, mas também é articulada para um propósito específico, para um fim específico. Aquilo tem uma objetivação, um produto que é alcançado de forma articulada, não só internamente das células, mas entre as várias células. Existe como se fosse uma holding, né, Otângelo? São várias fábricas articuladas por algo para fazer com que elas trabalhem em suas partes específicas para atingir aquele objetivo geral. Você tocou num ponto muito interessante e que eu concordo absolutamente. E se faz uma distinção, se você vê uma pedra, essa pedra ela tem uma forma que não tem uma função específica. Quando você vê uma pedra, você não vai perguntar, mas qual é a função dessa pedra? Ela não tem uma função, porque a estrutura dela é aleatória. Agora, quando um biólogo, um bioquímico olha na célula, ele vê uma estrutura, a primeira pergunta que ele faz, mas qual é a função dessa proteína aqui nessa célula? E certamente, se ele faz uma investigação consistente, ele vai chegar e vai ver uma ATP síntese e vai dizer, opa, é uma turbina que faz ATP, que é necessário para ter energia na célula. E assim vai. Então, cada proteína ela tem uma função e uma necessidade específica. Então, isso é uma distinção muito importante e bem colocada por você, Tassos, entre pedras, o mundo não biológico e o mundo biológico. Inclusive, uma coisa impressionante das proteínas, Otângelo, é que o design dela, a forma da proteína, a tridimensionalidade da proteína, ela é dada pela função que ela desempenhará no futuro. Sim, essa aí é fundamental. A forma 3D é fundamental e a proteína não é apenas um conjunto de aminoácidos. Ela também tem, em muitos casos, ela tem em inglês chama cofactor, que são metais dentro da proteína que são necessários para a reação da proteína. E geralmente esses cofactors, eles são extremamente complexos e eles usam vários metais que precisam ser interligados numa forma muito, muito específica. Tem muitos que usam metal e sulfuro, né? Não sei como fala em português. Então, muitos usam sulfur e iron, né, metal. Então, se você investiga isso, é muito fascinante, porque para a célula poder obter, por exemplo, os metais, ela precisa, na membrana, tem fábricas moleculares que transformam o metal para ele ser solúvel e poder ser importado para dentro da célula. E, por exemplo, tem proteínas que reconhecem esse metal solúvel, mas são poucas sequências de aminoácidos que têm essa afinidade com esse metal. E se esses aminoácidos não estiverem no lugar certo, você não tem a importação de metal, você não tem muitas proteínas que usam esses cofactors que são necessários e você não tem vida. Então, eu digo que a complexidade irredutível da célula
ela é muito maior do que muita gente reconhece ou consegue imaginar. Como eu disse, são ao nível de átomos que você tem que ter a configuração correta para a vida poder existir e funcionar. Otângelo, quando nós estudamos a história da produção, né? A história das fábricas, um dos grandes avanços que nós vemos na história humana é a questão da criação das linhas de montagem. Né? Sim. E na sua teoria, eu acho que você já identifica isso muito antes no mundo biológico, não é isso? Na verdade, a célula ela é cheia de linhas de montagem, onde proteínas elas trabalham em sequência e cada proteína ela é que nem um robô. Ela sabe exatamente a função que ela tem, ela consegue reconhecer o produto metabólico intermediário, faz a transformação para um produto mais avançado, depois passa para a próxima proteína e tem aqui sequências por exemplo, na clorofila são 17 proteínas e cada uma é necessária. E se você não chega ao produto final e se apenas uma das proteínas estiver faltando e você não tiver clorofila, por exemplo, é essencial para a vida, que é a molécula que faz a captação da luz na fotossíntese. E se você não tem fotossíntese, você não tem glucose. E se você não tem glucose, você não tem vida avançada. Então, apenas uma molécula, uma proteína, ela pode definir se o mundo é complexo como o nosso. Aí você se pergunta, mas como que veio tudo isso a existir, né? Realmente, como se diz, né? É necessário mais fé para crer que um complexo tão sofisticado e avançado como esse tenha aparecido por acaso, do que para crer numa mente, uma causa inteligente por trás de tudo isso. Não é verdade? Não, com certeza. E eu digo que, por exemplo, a clorofila é um exemplo formidável porque que a evolução não funciona. É a mesma coisa, vamos colocar aqui uma analogia, como uma usina fotovoltaica. Você precisa das placas solares, você precisa bateria para armazenar a energia e você precisa 5 componentes para você ter essa usina fotovoltaica. E se você não tem a placa solar, a usina fotovoltaica não funciona. Agora, para fazer a placa fotovoltaica, você precisa de uma fábrica complexa para fazer essas placas solares. Agora, ninguém na sã inteligência iria fazer apenas placas solares que sozinhas, sem o resto dos 4, 5 componentes, não tem função nenhuma, né? E na célula, exatamente a mesma coisa. Se você produz, através dessas 17 proteínas, uma clorofila, a clorofila, ela, por si só, ela não tem função nenhuma. Ela só funciona se ela estiver no conjunto de mais de 25 complexos proteicos que fazem a fotossíntese. E também é a mesma coisa. Se faltar apenas uma rubisco, por exemplo, você interrompe a cadeia de produção e não funciona. Então, o argumento da complexidade irredutível, ele é muito potente para dizer que a evolução ela não funciona, porque eles dizem passinho a passinho, cada passo ele tem uma vantagem de adaptação, mas se você chegar a uma clorofila, ela sozinha ela não tem função nenhuma. É incrível. E agora eu volto ao que você falou, antes que nós passemos a analogia mais direta com os elementos da célula, porque uma crítica à ideia da célula como fábrica é porque as células elas se auto-replicam, se autoduplicam. E agora eu volto àquilo que você falou e algumas pessoas criticam. Mas fábricas, as pessoas dizem, essa analogia não é possível porque fábricas não se auto-replicam. Então, mas o que o Otângelo falou é o seguinte, não se auto-replicam porque não são sofisticadas a este ponto, porque todo mundo queria que elas se auto-replicassem. Não, você imagina se nós tivéssemos um mundo de fábricas que conseguem não apenas se auto-replicar, mas fossem 100% autônomas, nós não precisávamos mais trabalhar, nós fabricaríamos fábricas que fazem tudo aquilo que a gente precisa, injetava energia e depois a gente ia para a praia e todos os robôs fariam tudo que a gente quer e era um mundo de mil maravilhas. Então, isso obviamente não existe no nosso mundo, mas o que nós vemos na célula é um mundo onde tudo acontece pré-programado e completamente autônomo e com autorreplicação. E tem um outro ponto. A autorreplicação... E reparação, né, Otângelo?
E a autorreplicação, ela é irredutivelmente complexa também, porque, por exemplo, nas células das bactérias, você tem 30 proteínas que também são irredutíveis. Se você tira apenas uma, como a helicase, por exemplo, você não tem a autorreplicação. E nas eucariotas é muito mais complexo. Lá são 600 proteínas que você precisa para a autorreplicação. Então, mais uma evidência para o design inteligente. Design inteligente. E essas fábricas biológicas não só se autorreplicam, como se autorreparam, né? Eu acho que o Nobel, Otângelo, o Nobel de 2015, salvo engano, foi para a identificação, né, o estudo das células que reparavam o DNA danificado. Você está lembrado disso? Não é só o DNA que é consertado, inclusive tem vários mecanismos que reparam o DNA, tem até proteínas que passam um sinal elétrico pelo DNA, e quando esse sinal não chega do outro lado, então ele é interrompido no meio e diz, opa, aqui tem alguma coisa para consertar. Aí tem as proteínas que chegam exatamente aonde o DNA está interrompido e consertam o DNA, né? Mas isso é apenas uma dos sistemas de checagem de erros e reparação. Em todo o caminho, começando no DNA até no ribossoma. No ribossoma tem 11 tipos diferentes de checagem de erros e reparação. 11. E você faz uma minimização de erros, de mutações, para um erro em 10 bilhões de nucleotídeos. Então, você precisa essa redução, porque senão a mutação é tão grande que a célula não consegue sobreviver, não consegue fazer proteínas que funcionam. E isso, você precisa ter isso desde a primeira célula, senão nada funciona. Isso é muito importante, né? Tudo isso, toda essa complexidade, ela está desde o começo. Desde o começo, exatamente. O Gilson aqui, o Gilson nos acompanha sempre, acompanha o Defesa da Fé, sempre diz, passei 35 anos em fábrica, sempre falei, retira a inteligência do homem e nada se produz. Imagina a inteligência em uma célula. Né? Então, quer dizer, isso... Exatamente. E o grande argumento aí, Gilson, é o seguinte, essa diferença entre o quão avançada é a fábrica biológica, é a célula, e o quão rudimentar comparado com ela é a fábrica que produzimos, não é um argumento contra essa analogia, é um argumento para dizer que nós temos que evoluir muito, muito, muito ainda em nossas fábricas para que elas alcancem o grau de avanço e complexidade que Otângelo, por exemplo, identifica nas células entendidas como fábricas. E eu vou agora, Otângelo, desculpa, Otângelo, vai falar alguma coisa? Continue. Na verdade, não sou eu que digo que células são fábricas, isso é um termo científico, e eles não dizem que é apenas um termo para fazer uma analogia. A célula, ela é uma fábrica em senso literal, porque ela produz, ela faz, ela fabrica, desde os elementos básicos até as máquinas moleculares. Então, é uma fábrica literal, e as proteínas são máquinas moleculares no senso também absolutamente literal, porque nós vemos maquinário celular ao tamanho molecular funcionando. Isso. Você dá uma roupagem na questão do argumento da fábrica, né? Que é uma roupagem mais minuciosa do argumento lá do relojoeiro. Correto. O que eu queria, Otângelo, agora é que eu achei muito interessante isso. Você diz, esse argumento aí, a célula é uma fábrica. Agora, vamos aqui, passo a passo, falar um pouco sobre alguns elementos da fábrica e alguns elementos da célula e vamos compará-los, certo? Então, por exemplo, nós temos aqui a membrana celular. Que seria, no caso, a casa, né? Que seria o galpão, vamos dizer assim, né? Que tem os portais aonde os elementos básicos entram na célula, como eu tinha dito antes, que são os metais, sulfúrios, átomos, né? As coisas básicas que a célula usa, né? Que depois ela complexifica, e depois tem também os produtos que tem que sair, que são produtos de descarte, que podem ser descartados, que precisam ser descartados pela célula,
e, evidentemente, os portais, eles fazem um checkpoint, eles têm um controle daquilo que entra e aquilo que sai, só que uma forma completamente automatizada, e não é como no nosso caso, que sempre tem que ter o porteiro que verifica a coisa certa que está entrando. Lá funciona tudo robotizado. Então, olha, já falou aí, ó. Tem a membrana celular, certo? Está aqui, a membrana celular. E essa membrana celular tem portões. Só que o Otângelo está dizendo, não é portão rudimentar como a que a gente vê nas fábricas hoje em dia, não. Que o porteiro fica perguntando, pedindo o crachá. Não, é tudo automatizado, né? Exatamente. A célula, ela usa mais ou menos 30% do genoma para produzir as proteínas das membranas. Então, você tem uma ideia de quanto é importante essa parte aí. Inclusive, Otângelo, um ponto interessante aqui para a gente falar aqui, aproveitando, antes de continuarmos isso aqui, a questão dos vírus, né? O vírus é um material genético, né? Coberto por uma membrana proteica ali, né? E ele engana essa entrada, né? Às vezes ele dá o código da automação da parede da célula humana e entra, né? Isso é como se fazendo uma analogia. O vírus é tecnologia altissimamente de altíssima tecnologia. Você tem o motor do DNA no vírus, que se você vê o vídeo, você fica assim abismado de quão incrível que é o vírus. E a verdade é que o vírus, na verdade, nós pensamos que com o coronavírus que é nosso inimigo, mas na verdade não existiria a vida na Terra sem o vírus, porque ele é necessário para o ecossistema, né, para ter o balanço entre bactérias e para que elas não se reproduzam de uma forma incontrolada e não ter nenhum inimigo. Então, o vírus ele mata a bactéria e permite que o balanço continue sendo garantido. Então, a membrana celular, na analogia, como o portão da fábrica, como o muro da fábrica, a membrana celular é o muro da fábrica, mas tem portões lá, que são os portões da membrana. E um dos fatos em que há uma entrada indevida nessa fábrica, um sequestrador entra nessa fábrica, é quando um vírus chega e oferece a senha, né? A capa proteica do vírus oferece a senha à célula, que é a fábrica humana. Deixa o vírus entrar e aquele material genético do vírus sequestra a célula. Até nisso é interessante a analogia. Quando o vírus não faz mal ao homem, é porque ele não consegue, a parede da célula não deixa ele entrar. A senha não bate. Não é isso? O vírus é fascinante. É tecnologia super avançada. E o núcleo da célula seria o quê, Otângelo? Não, também os poros do núcleo das células eucariotas também são portões super sofisticados que eles fazem um checkpoint de 1.500 moléculas por segundo que eles conseguem checar. Imagina uma coisa dessa, ou seja, são coisas extremamente sofisticadas e são várias proteínas que trabalham em conjunto e que fazem essa checagem do que entra e daquilo que sai. O núcleo da célula é onde fica lá o chefe, lá, o dono da fábrica. Onde ficam os cromossomas e tem o nucleolus, que é onde são fabricados os ribossomas, que fazem a tradução do RNA mensageiro para os aminoácidos. O citoplasma da célula seria o quê? O chão da fábrica? Sim, poderia-se dizer que é o chão da fábrica. Agora, é interessante que o citoplasma precisa ter uma concentração de cálcio 10.000 vezes menor do que do lado exterior da célula. E se você não tem essa concentração minimizada, você não consegue ter sinalização intracelular. E se você não tem sinalização intracelular, você não tem comunicação. E se você não tem comunicação, você não tem vida. Então, essa homeostase de cálcio dentro da célula, ela é essencial para a vida. Então, isso já que está pronto desde o início, desde que a vida começou. Por isso que eu digo, a célula ela é irredutivelmente complexa, porque tem que estar pronta desde o início, senão nada funciona. E dentro desse espaço aí, né, que nós falamos dos três grandes aí, nós temos a membrana, o citoplasma, o núcleo, mas dentro de cada existem coisas, elementos, né, as mitocôndrias, as membranas mitocondriais, enfim, o complexo de Golgi, os ribossomos.
Então, existe cada um desses elementos, nós podemos você faz a comparação deles com elementos da fábrica, né? Como a usina que produz energia, etc, etc. Não, e tem uns críticos que disseram, não, mas aquilo deve ser um ambiente com muito barulho, no sentido de noise, né? De barulho que dificulta a comunicação intracelular. E agora, recentemente, eu fiz um estudo e eu descobri que a célula usa até luz ou fótons para comunicação, que é uma coisa absolutamente estonteante. Então, você precisa ter um silêncio total para você poder ter comunicação via luz, né? Já utiliza fibra ótica já ali. Exatamente, são fibra ótica. Eu fiz um vídeo agora, está no meu canal, que vocês podem assistir. Depois você pode até botar o link para meu... É em inglês, mas... quem entende, quem fala inglês pode dar uma olhada, que eu fiz um vídeo sobre esse assunto que é absolutamente incrível. É praticamente um sistema de comunicação 5G que nós estamos agora desenvolvendo, funcionando na célula. Os hormônios é que se servem como comunicação de uma célula para outra, né? Sim. Você está falando de comunicação intracelular? Correto. Mas tem vários tipos de comunicação, tem evidentemente o sistema nervoso, né, que usa elétrons, né, para se comunicar, mas tem vários meios tem verdadeiramente uma internet celular, onde células elas se conectam uma com outra e depois fazem comunicação e também trocam produtos entre uma célula e outra. São vários sistemas de comunicação e de sinalização que, aliás, é um dos mecanismos absolutamente essenciais para ter os organismos multicelulares. Otângelo, o Gilson faz uma questão aqui muito interessante, que a gente está fazendo analogia, né? A gente poderia continuar, assim... Pessoal, tem muitos artigos do Otângelo, tem muitos vídeos dele. Nós colocamos os principais links aqui na descrição do vídeo. Então, para que vocês, após aí, vocês possam assistir, ler. Ele é uma pessoa que produz muito, é um trabalhador incessante aí na produção de conteúdo. Então, vocês, por favor, depois sigam ele, leiam, divulguem o material do Otângelo. Otângelo, nós temos aqui, poderíamos continuar dos elementos da célula, comparação com a fábrica, etc, etc. Mas aqui tem uma pergunta aqui do Gilson, que eu achei interessante. Ele diz assim, a fábrica também produz algum lixo. Tem paralelos na célula? Sim, claro que tem. Tem os proteassomas, que são proteínas que são especializadas exatamente para fazer isso, para descartar o lixo. Mas não é apenas descartar, faz a reciclagem também. E a célula, ela tem os feedback loops, que são comunicação intracelular, que diz, epa, esse produto aqui não tem muita coisa, matéria-prima lá fora, então vamos fazer reciclagem para gastar menos energia, porque cada vez que você precisa produzir uma nova molécula, você gasta energia, e se você não tem a matéria-prima, se ela está difícil para obter, então, em vez de fazer uma produção nova, ela faz a reciclagem dos aminoácidos, dos nucleotídeos. Então, para fazer isso, ela vai pegar uma proteína que, de repente, já não funciona mais como se deve, e tem o proteassoma que faz o descarte, que literalmente transforma uma cadeia de aminoácidos em aminoácidos monoméricos, que depois podem ser reutilizados. Então, é fantástico isso. E no nucleolos também tem um sistema que, tipo uma proteína, ela não funciona, mas ela de repente não se dobrou como se deve. Mas não é o momento para fazer uma correção dessa dobragem. O que o nucleolos faz? Ele fica com essa proteína, guarda ela lá por algum tempo, e quando chega o momento certo, ela disponibiliza essa proteína, e ela depois vai para uma chaperona, onde ela é, de novo, colocada no formato certo, na tridimensionalidade que ela funciona, e depois é relaxada de novo para o ambiente celular, onde essa proteína pode voltar a ter as suas funções. Então, você vê que tem um projeto aqui, essas estratégias, não é apenas uma coisa simples, é realmente alta sofisticação nesse sentido.
Então, pessoal, como o Otângelo ele faz a comparação com a fábrica, ele disse que não é apenas comparável com a fábrica, mas é muito mais complexo, muito mais avançado do que tudo o que produzimos. Está num nível muito à frente do que as fábricas estão. É onde as fábricas gostariam de estar. Então, não só despeja o lixo, mas faz reciclagem. Aproveita o que precisa ser aproveitado. Princípios básicos da economia fabril são usados. Economia, eficácia, flexibilidade, se adequar, eficiência. Então, porque existe é algo impressionante, realmente impressionante. E tem proteínas que são literais computadores. Por exemplo, a amônia, que é um nitrogênio, é absolutamente essenciais para a célula. E a glutamato sintetase é uma proteína que é um literal computador. Ela consegue fazer a sondagem se tem qual é a necessidade de aminoácidos na célula e que precisam nitrogênio, que precisam amônia, e se precisa, aí ela dá sinais e depois eles têm outras proteínas como a nitrogenase, que faz a quebra do nitrogênio, do dinitrogênio no ar, para se tornarem amônia. Então, eles colocam uma inteira cadeia para funcionar, para obter as partes básicas, os átomos básicos, para poder depois serem incorporados na célula e fazer os aminoácidos e o que precisa. Então, tudo é regulado, não é simplesmente uma coisa caótica. E tudo isso é pré-programado, né? Otângelo, no seu trabalho de design de fábricas, você tem se inspirado na natureza? Na verdade, não, porque hoje não trabalho mais na minha profissão. Eu me formei em desenho industrial, trabalhei 10 anos na profissão, mas quando vim no Brasil, parei de trabalhar nesse ramo. Hoje trabalho com outras coisas. Você sabe que tem uma tendência aí atual, né? Que as pessoas dizem assim, nós aprendemos sobre a natureza, agora é um momento aí de aprendermos da natureza, né? Sim. Esqueci o nome agora, eu esqueci o nome agora, como eles dizem, né? Mas biomimética, né, em português? Sim, exato, biomimetics, exatamente. Em português é biomimética. Que é realmente para aprender da natureza, e tem muita coisa que já foi copiado da natureza, porque nós não estamos nesse avanço e aprendemos, né? Eu acho que o Otângelo aí, ele deveria inaugurar uma nova cadeira nos cursos de desenho industrial, administração, que é a cadeira de biologia o celular, né? As pessoas de administração estudar biologia para que possam, através desse novo ramo, pessoal, uma novidade aí, a biomimética. As pessoas estão se inspirando em soluções da natureza, que são soluções muito mais inteligentes, eficazes, para dar soluções aos problemas reais. Né? O que eu diz, biomimetismo, né? Que é a imitação da vida, mas eu acho que a área de estudo é mesmo biomimética, mas é biomimética. Então, por exemplo, tem muitos exemplos aí, não vou começar, mas é muito fascinante mesmo. Por exemplo, tem um trem uma vez que fazia muito barulho quando entrava num túnel. No túnel, eles foram e se inspiraram no bico de uma ave. Sim. Você sabe desse exemplo? Sim, é o trem. É o Shinkansen japonês, que é bicudo, né? Que é assim, bem comprido. Isso. Então, eles usaram realmente a biomimética para poder diminuir a resistência do ar, né? Isso. Até questão de cores também, né? O uso de certas cores, como tem uns pássaros na Indonésia, que é o pássaro do paraíso, e ele tem uma plumagem preta, e eles conseguiram pedir, e é o preto mais preto que existe, ele é 99,9% preto mesmo. Então, e alta tecnologia que você vê num pássaro que existe apenas em um nichozinho numa floresta lá na Indonésia. E Deus coloca assim, uma tecnologia, é apenas um pássaro que a gente fica assim, com boca aberta, né? Fica boquiaberto. Fica boquiaberto. Impressionado.
E a pele do tubarão. A pele do tubarão também tem as the fins, the whale fins, não sei como fala em português, né? Esqueci agora eu não sei falar em português. Elas são aerodinâmicas, então eles ficam copiando a aerodinâmica das baleias, né? Enfim, o mundo, a natureza traz soluções inteligentíssimas. Inclusive, Otângelo, até no ponto de vista organizacional. Tem pessoas fazendo biomimética, não na biologia, mas, por exemplo, na organização interna de empresas, baseadas em como as colmeias se organizam. Até nisso. Hoje dizem que o dinheiro bem investido não é na teoria da evolução, mas na biomimética. Biomimética porque, na verdade, eles dizem que para produzir remédios, a teoria da evolução ela não tem finalidade nenhuma, ela não serve para nada, né? Uma das posturas eticamente não corretas, vamos dizer assim, mas que as indústrias fazem é a questão da engenharia reversa, né? Eu lembro que um dos primeiros argumentos, quando ainda não existia todo esse movimento do design inteligente, foi quando eu fui para Palawan, nas Filipinas, para um lugar lindíssimo, se chama El Nido. E lá eu encontrei um cara na praia, eu vi que era europeu, começamos a conversar e tal, e eu perguntei, o que você faz? Ele disse, eu sou engenheiro de pacotagem, ou seja, ele faz aquelas a Tetra Pak, por exemplo, que são as embalagens para leite, né? Então, ele engenheiro de embalagens. Exatamente, engenheiro de embalagens. Então, eu lembro que naquela época eu tinha lido um livro sobre a embalagem das frutas, por exemplo, a maçã ou a laranja, que ela é embalada com a casca dela. Só que a casca ela é altíssima tecnologia, que ela protege a fruta, né? Então você vê que até nisso Deus pensou como fazer com que a fruta se preserve por mais tempo, que precisa a embalagem dela específica para isso. Então eu trouxe esse exemplo para ele como analogia naquela época e foi um dos primeiros argumentos do design inteligente que usei há quase 30 anos atrás. Quando eu era criança, a minha avó ela lia entre outros autores, ela lia um autor que é até espiritualizado, que é Humberto Roden, ele até é brasileiro. Ele tinha um livro, eu li esse livro criança, me impressionou muito. Se eu não me engano, é Maravilhas do Universo. E ele naquela época, ele já colecionava essas coisas impressionantes. E teve a questão da abelha. Parece que o hexágono lá da casa da abelha, pelos cálculos matemáticos, o ângulo não era correto no quesito de aproveitamento de matéria para obtenção de maior espaço. O ângulo matemático dava errado na história da humanidade. E após algum tempo, o homem viu que a tabela de logaritmos estava errada. Tiveram que refazer a tábua de logaritmos. E quando refizeram, foram fazer o cálculo novamente e deu exatamente o ângulo da casa do hexágono da abelha lá. Como é que chama aquele hexágono? Ou seja, a abelha já estava certa, a abelha já tinha corrigido lá a tábua de logaritmos dela lá, e nós ainda estávamos corrigindo a nossa. Então, a abelha é um animal fantástico, realmente um inseto assim extraordinário. Se você começa a estudar até mesmo como elas se comunicam entre si, é incrível isso. Aí você se pergunta como que evoluiu isso, né? E é claro que não evoluiu, foi Deus que fez. Otângelo, eu queria bater um papo aqui na última parte aí, questão de informação celular. Nós batemos um papo sobre isso aí, mas antes disso, eu vou só colocar aqui uma pergunta, uma colocação que é muito comum, sabe? A gente bater um papo sobre essa colocação também, que é do Gilson também. Ele diz, a ideia é que a vida ou célula é de origem extraterrestre, não celeste, não... Como refutar? Bom, primeiro, a chance de ter um planeta que pode hospedar vida, e tem um paper científico sobre isso,
é 10 na potência de 122, ou seja, o que precisa para ter vida, o planeta Terra, são tantos fatores diferentes, que são a distância certa do Sol, a distância certa da Lua, o tamanho certo da Lua, a atmosfera, que precisa ter a composição correta, precisa ter água, precisa ter tantas coisas, e se você for somar tudo isso, e depois você se pergunta qual é a chance de encontrarmos outro planeta que tem como hospedar vida, então tem esse número que eu falei agora. Então, é uma coisa, quando esse pessoal chega com histórias de alienígenas, de extraterrestres, então a gente pode rir, porque a gente sabe que isso é tudo balela, não existe. Só acrescentando, Gilson, e também o Gilson que fez a pergunta, né? Só acrescentando, Gilson, também tem o seguinte, quando a pessoa chega e diz assim, a vida não surgiu na Terra, a vida veio de outro planeta, a pessoa não resolveu o problema, a pessoa mudou o problema de planeta e tornou muito mais complexo lá. Se a probabilidade de existência da vida na Terra, por acaso, é tão ínfima que podemos dizer que é impossível, você imagina em um planeta em que as condições para a vida não são satisfeitas, as condições chamadas condições antrópicas para a vida não são satisfeitas. Então, a probabilidade de existência do planeta é infinitamente menor, é um impossível elevado a um fator enesimal aí. Agora, o que acontece também, agora uma coisa interessante, Otângelo, que nesse argumento de extraterrestre é o seguinte, quem diz que a vida se originou de um ET, como a pergunta aqui, ele está assumindo que a vida é um projeto inteligente. Isso é interessante. Ele está se rendendo diante da tentativa de explicar a vida naturalmente. Está dizendo, olha, a vida é um projeto inteligente, mas eu não aceito Deus. Eu tenho que arranjar algo... Isso foi até numa entrevista para o Richard Dawkins, que o interlocutor perguntou a ele, porque realmente a origem da vida é um mistério. Aí ele disse, não, pode até ser que nós somos um produto de alienígenas, né? Então, ele até, indiretamente, ele confessou que está ciente da impossibilidade da vida vir a existir por meios não guiados, né? Isso. Eu vi também uma entrevista uma vez que o rapaz disse assim, não foi Deus, foi algum ser aí, aí disse, né, imaterial, não espacial, atemporal, não sei o quê. Aí o opositor, que eu acho que até que era Bill Craig, aí Bill Craig disse, isso aí é o que nós chamamos de Deus. Você pode chamar o nome. Você pode chamar o nome. Isso foi no debate com Atkins, que ele fez essa colocação, ele disse, sim, mas o que você está descrevendo é Deus, não está fazendo diferença nenhuma, né? Independentemente do nome que você der, né? O nome que você der. Tem outras conversas com ateus que dizem, não, mas o meu Deus é o Flying Spaghetti Monster, é o monstro voador. O monstro de espaguete voador. Eu vou repor Deus, o seu Deus da Bíblia com o monstro espaguete voador. Ele disse, fica à vontade, vamos entrar na brincadeira, né? O Otângelo, pessoal, ele é um grande debatedor aí, só que a atuação dele é mais para a língua inglesa, né, Otângelo? Principalmente inglês, é verdade. Inglês. É um grande debatedor aí, ele debate muito com ateus, enfim. É alguém que tem um trabalho importante aí nessa área aí. Então, você que entende inglês, você tem uma grande fonte aí, uma pessoa que tem uma produção muito grande realmente e importante no design inteligente. Não é? O Kelso, além daquela pergunta, o Kelso esse homem, Kelso entende de química profundamente. Ele faz experimentos, Otângelo, lá no laboratório dele. Ele é um negócio incrível. Ele faz experimentos, ele tem um grupo de pesquisa fazendo experimentos para demonstrar o design inteligente. Ele diz, se é de origem extraterrestre, fica a pergunta. Como surgiu a célula lá? Sim, claro. Falou sobre isso. Aí você tem que perguntar, e os aliens? Quem fez? Né? Você chega sempre
para quem fez o universo, na verdade, né? Você não explicou ainda a origem do universo, que precisa também uma explicação. Aí a pergunta não está resolvida, né? Aí o Márcio diz uma coisa aqui, nós entramos, diz assim, tem pessoas que mesmo se ver Deus não vão acreditar. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós temos um estudo bíblico aqui, Otângelo, todas as terças-feiras, às 21 horas, estamos ainda na parte aí do Pentateuco, inclusive na próxima terça-feira, agora a aula será iniciaremos o livro de Números. Nós vemos, né, pessoas que conviveram com a manifestação de Deus ali, a coluna de fogo, Deus falou, tudo isso, e mesmo isso não foi suficiente, mas às vezes se afastavam de Deus, né? Então, isso aí é interessante esse aspecto. A gente viu com Jesus, né, os milagres que ele fez, quem viu aqueles milagres sabia que só Deus poderia fazer isso, e mesmo assim eles não creram e rejeitaram ele, né, e disseram até que ele era endemoniado. Então, isso é uma coisa que nós já sabíamos que isso sempre vai existir. Tem uns proponentes do design inteligente, como o Douglas Axe, que ele fez um estudo, em 2004 ele lançou um paper, né, sobre a probabilidade de uma proteína, aquilo que nós conversamos, surgir por meios aleatórios, e a chance foi 10 na potência de 74, alguma coisa assim. Então ele pensou, já que eu fiz esse paper, que é uma prova científica, que é inegável, que na verdade isso não tem como ser negado, então eu dei um checkmate agora nos ateus. Aí quando ele começou a divulgar esse estudo dele e tal, e vi que realmente o resultado não foi esse, ele ficou um pouco surpreso, né? Porque na verdade o debate nunca parou. Até hoje nós estamos propondo todas essas evidências, mas os ateus não acreditam. Então a gente sabe que o problema não são as evidências, o problema é espiritual e a vontade do homem, né? Então uns preferem viver sem Deus, outros preferem viver com Deus, mas aqueles que preferem viver com Deus, você pode levar as evidências que você quiser, mas nunca vai ser suficiente porque não querem ele, né? Então é um problema espiritual. Nem todo ateu é ateu por questões intelectuais. Há ateus por questões morais. Né? Os que são por questões unicamente intelectuais, você debate, você respeitosamente apresenta as evidências e passo a passo eles são confrontados ali com a busca pela verdade, mas há outros sobre questões morais. A palestra que eu vou fazer no encontro aí em São Paulo vai ser sobre ceticismo e design inteligente. Eu vou falar lá que nós estamos quase que buscando a postura do cético, nós queremos ser céticos. E daí os outros não, os outros estão querendo ser acadêmicos, no sentido de negar até a investigação. Mas desculpa, Tange, vai dizer alguma coisa antes de nós entrarmos rapidamente? Não, pode continuar. Você recebeu um elogio aqui, rapaz, de Kelson, eu vou publicar esse elogio aqui. Olha que elogio alto nível isso aqui, Otângelo. Ele diz assim, Otângelo é super capacitado. Obrigado. Ele é igual a esse, ele é um super computador, Otângelo, viu? Tá aí. Vamos falar um pouco sobre informação celular aqui. Uhum. Otângelo, o que você tem? Então, na verdade, eu acho que isso é um assunto super importante, Tassos, porque nós vemos, assim, no movimento do design inteligente, sempre aquela tentativa, não só tentativa, como com sucesso, desprovar a teoria da evolução. Mas, na verdade, nós precisamos não apenas desprová-la, mas nós precisamos explicar o que substitui a evolução. E eu tenho um trabalho, assim, um estudo bastante minucioso em relação a essa questão, e, na verdade, a construção de organismos complexos é muito mais complexo do que apenas a questão genética, porque a célula não tem apenas a informação genética, mas ela tem a informação epigenética, que é, na verdade, muito mais vasta do que apenas a informação genética. E nós temos mais de 20, eu categorizei 27 linguagens epigenéticas, que também estão envolvidas na construção de organismos. Então, o que substitui a teoria da evolução é informação que é genética e epigenética e também comunicação mediante sinalização. E é muito mais complexo do que nós estamos apenas no início de decifrar os códigos epigenéticos e nós não sabemos sequer ainda como são armazenados
esses códigos nas células. Sabemos do código das histonas, que é nas proteínas das histonas, sabemos do código GLICAN, que são proteínas na superfície das membranas, mas todas as outras, mais de 20 linguagens epigenéticas, não sequer sabemos como são armazenadas na célula, e muito menos ainda qual é a linguagem. Enquanto nós, no código genético, temos decifrado ele, né, sabemos como as 64 códons que equiparem aos 20 aminoácidos, mas em relação às linguagens epigenéticas, nós não sabemos. Então, na verdade, o que constrói organismos complexos é uma complexidade muito mais superior do que nós podemos imaginar, e que a ciência está longe ainda de decifrá-la. Você está utilizando, Otângelo, teoria de informação já estabelecida, né? Quer dizer, você está utilizando o que sabemos sobre teoria de informação e trazendo os dados para serem expostos a essa teoria. Não é uma teoria nova de informação. Não. Eu tenho listado 27 códigos epigenéticos, eu posso até passar o link para você depois, e nós sabemos que esses códigos, eles existem nas células, elas têm a função de contribuir no desenvolvimento no organismo do cigote, né, da primeira célula até o organismo formado, pronto, e na sinalização, na comunicação entre as células. Nós sabemos tudo isso, nós não sabemos a linguagem, não sabemos ainda como são armazenados, mas sabemos que todas essas linguagens contribuem, e, evidentemente, se contribuem na construção do organismo. Então, se você quiser mudar um organismo de um tipo, de um fisiotipo, de uma forma biológica para outra, então é evidente que você vai ter que mexer em todas essas linguagens, em todos esses códigos, porque são eles que são envolvidos na formação do organismo. Otávio, desculpe eu insistir nesse ponto, mas é uma linguagem que traz elementos como sintaxe, semântica, pragmática, não é? Então, é uma linguagem entendida nos termos convencionais da teoria da linguagem, não é isso? Com certeza, são códigos, é linguagem, e por exemplo, na histona que compacta o DNA, são 8 histonas, e cada uma tem eu vou dizer assim, tipo, é um rabinho de aminoácidos. E esse rabinho de aminoácidos, ele tem lá gravado uma linguagem, um código que tem proteínas específicas que conseguem ler essa linguagem, e depois eles conseguem, como posso dizer, eles podem abrir uma parte do DNA para que possa ser transcrito, ou eles podem sinalizar que precisa ser mais compactado na histona, de modo que não pode ser lido pela maquinária que faz a transcrição. Então, é uma linguagem, e essas histonas, elas se comunicam entre si, e são 3 coisas diferentes. É a proteína que escreve em cima desse rabinho, é a proteína que lê a informação, e a proteína que consegue aniquilar, que consegue tirar essa informação, e depois vem aquele que escreve e usa uma outra informação no mesmo tail, né, no mesmo rabinho. Então, efetivamente, eles comunicam entre si, né? Essa informação, as pessoas têm que entender que a informação que ela é não só armazenada, mas ela, quando necessária, ela é transmitida e é também traduzida. Quer dizer, é quase que uma linguagem, né? Quer dizer, é uma linguagem. Tem armazenamento, transmissão, tradução, tem um sistema próprio para tudo isso. E, na verdade, no ribossoma, o que nós temos lá é efetivamente uma tradução, e nós sabemos que dá para um código, para uma palavra, um significado, como, por exemplo, na palavra cadeira, aquele objeto que nós sentamos nele, aquilo lá tem que ser uma coisa que concorda-se as duas partes do significado daquele código. Então, somente os que conseguem fazer isso. E nós temos isso através do código genético, onde 64 códons, na verdade são 61 códons e 3 sinais de stop, são atribuídos a 20 aminoácidos. E essa atribuição, a biologia é um dos maiores mistérios, como que essa transmissão, esse código
surgiu porque nós sabemos que apenas inteligência consegue fazer livros de tradução. É uma coisa apenas de inteligência. Então, não existe um mecanismo natural que pode fazer essa atribuição desses 64 códons para os aminoácidos. Uma tradução, olha o que ele está dizendo, isso aí é um argumento importante. Não me lembro ter sido dito, ter me deparado com um argumento exposto dessa forma, né? Porque você está dizendo, interessante isso aí, que a tradução da linguagem, da informação, ela exige um esforço mental. A tradução é mental, né? Você falou que foi cadeira em alemão é como é Stuhl, né? Stuhl, sim, Então, quer dizer, você tem cadeira e Stuhl, quer dizer, isso se faz mentalmente. Exatamente. E o que é o código genético? O código genético, nós temos 3 nucleotídeos que eles formam, por exemplo, a adenina, guanina e timina estão juntas e elas são atribuídas para um aminoácido. Então, existe essa atribuição. E essa atribuição, ela precisa ser mental, porque você não consegue aleatoriamente fazer uma atribuição que esses 3 nucleotídeos significam um aminoácido, né? Então, isso é evidência do design inteligente de uma forma que é inegável, né? Nunca tinha visto esse argumento dessa perspectiva, não, Otávio. Eu acho que eu mandei para você o link, que, na verdade, para você ter um sistema de comunicação, você precisa 4 coisas. Primeiro, a linguagem, que é aquilo que você falou, de atribuir as sílabas cadeira para aquele objeto que a gente senta em cima. Isso é a linguagem, o alfabeto. Depois você precisa a informação que você usa esse alfabeto para produzir a informação, né? E depois você precisa o sistema de armazenagem da informação, que é o hardware, que é o disco rígido, e que na biologia é o DNA, e depois você precisa o sistema de transmissão de informação, que é tipo do DNA, você vai fazer a transcrição para o messenger RNA, para o RNA mensageiro, que é feito pela RNA polimerase, que é a transcrição. Depois, o RNA mensageiro vai ser enviado, que é a transmissão de informação para o ribossoma, e lá é feito a decodificação, que é feito a tradução dos códons para os aminoácidos. Então, nós temos uma linha de informação, de sequência, e você precisa de todos esses elementos juntos. Se você não tem o sistema de transmissão, a informação não tem função. Se você tem apenas o sistema de armazenamento de informação, mas não tem informação, nada feito. Se você tem a informação e a linguagem e também o armazenamento, se você tem um disco rígido com todas as instruções lá, mas você não tem um sistema de transmissão da informação, você também não faz nada. Então você precisa de tudo isso de uma vez, porque senão nada é feito. E na célula é a mesma coisa, você precisa do DNA, precisa o RNA polimerase, você precisa o ribossoma, você precisa o RNA mensageiro, precisa o DNA, precisam os aminoácidos, precisa ter tudo isso. Se faltar um, acabou. Sem um, não funciona. É irredutivelmente complexo o sistema. Exatamente. Exatamente. A imagem que... Eu acho que foi Birri. É Birri que vai estar lá, né, em São Paulo também? Sim, Birri e Meyer. Steven Meyer. Eu acho que esse negócio da ratoeira foi Birri, né, que colocou Sim. A ratoeira como um exemplo de um sistema irredutivelmente complexo. O sistema na biologia ele é irredutivelmente complexo, mas ele também é um sistema integrado, de forma complexa, integrada, que é uma máquina que você precisa as partes trabalhando em conjunto de uma forma integrada para ter funcionalidade. E cada peça individualmente não tem função. Então, isso que é a grande sacada dele, e que nós vemos na biologia muitas peças, como o exemplo que eu dei da clorofila, que ela por si só ela não tem função, ela só funciona dentro do sistema. E a evolução ela não produziria uma clorofila que por si só não tem função nenhuma no sistema, se não existir todo o sistema.
Muito bom. Pessoal, nós já estamos aqui. Quem quiser colocar algumas questões, coloquem aí. Eu tenho uma questão aqui, Otávio, a gente podia falar dela, porque é um tema que sempre aparece, é a questão das mutações. Nós temos uma questão feita aqui pelo Diego Saraiva. Ele faz assim, Otângelo, as mutações podem gerar complexidade? Não, na verdade, as mutações, em grande parte, elas geram deterioração do genoma, ou seja, elas não ficam, as mutações não são um mecanismo para ter mais complexidade. E foi feito um estudo, eles disseram, no máximo 2 ou 3 mutações demoram 84 milhões de anos para serem fixadas na população. Mas para você ter, por exemplo, um braço novo, ou um órgão novo, o olho, ou uma orelha, seja aquilo que for, uma parte nova do corpo, primeiro que você não precisa apenas de informação do genoma, você precisa, como eu disse anteriormente, informação epigenética e sistemas de sinalização, né? E em segundo lugar, como expliquei, essa teoria ela é completamente desprovada, isso não funciona. A porcentagem de mutações benéficas, ela é ínfima, né? Muito inferior aí em torno de 0,5% de mutações que sejam de alguma forma benéfica, e mesmo assim ela não se estabelece em uma espécie. Não, eu fiz um cálculo, Tassos, que ele sempre vem com essa historinha que nós somos, que temos um ancestral comum com os macacos, com o chimpanzé. Só que o chimpanzé tem um cérebro de o tamanho de 1/3 do nosso cérebro. E eu fiz um cálculo, e para você ter as mutações necessárias para você aumentar os neurônios do cérebro do chimpanzé para chegar ao tamanho do nosso cérebro, você teria que ter 3.200 mutações por hora durante 3,5 milhões de anos. Você conhece aquele vídeo do Ariano Suassuna? Não. Que ele tem um vídeo aí, foi uma palestra dele, que ele levou um pregador de roupas. Você sabe o que é pregador de roupas? Sim, sim. Aquele bem tradicional, que é de madeira. Uhum. Ele levou um pregador de roupas, aí disse assim, olha, isso para não humilhar o macaco, eu não vou nem falar da Sinfonia de Beethoven, da Divina Comédia, de Dante Alighieri, eu vou dizer só esse pregador de roupa, quantos milhões de anos para o macaco fazer um pregador de roupa, né? Ele faz, Ariano com aquele estilo dele, mas ele falou isso aí. Otângelo, muito obrigado. As pessoas que gostaram demais, rapaz. Estão comentando aqui. Então, coloquem aqui comentem aí, por favor, alguma observação que vocês tiverem. Então, as pessoas estão aqui comentando, pessoas de vários lugares, né? Tem até Ricardo aqui de Natal, de Americana, em São Paulo, de vários lugares aqui. Temos pessoas de muitos e muitos lugares. O Márcio disse assim, poderia chamar o Eberle para debater. O Eberle já esteve aqui no programa, viu? Você procura lá no defesadafé.tv, defesadafé.tv, você procura lá e na playlist do webcast, o Eberle esteve aqui. Na próxima quinta-feira, quem vai estar conosco aqui é uma pessoa muito importante no Brasil, no design inteligente, que é a Adalto Lourenço, né? Ele foi um dos primeiros, assim, não foi, Otângelo? Não, eu comprei o livro dele, foi um dos primeiros em português que eu comprei, um livro fantástico, é muito recomendado. Ele é uma pessoa, e além de ser uma pessoa muito gentil, né? Muito cordial, muito legal ele. Então, próxima quinta-feira, se não houver nenhum imprevisto, nosso bate-papo aqui é com ele. Então, nós temos aqui as pessoas parabenizando muito. O Gilson, ele dá parabéns. Realmente, sua explanação foi muito boa. E, mais uma vez, pessoal, nós temos aqui na descrição desse vídeo, nós temos vários links do Otângelo. Eu acho que você não tem Instagram, essas coisas, né, Otângelo? Não, eu tenho Facebook. Se quiser, eu posso botar o link e o pessoal pode me adicionar. Eu queria, se você não se incomodar, Otângelo, claro, eu queria um link seu que alguém possa eventualmente ter contato com você, sabe? Se assim... Agora, não.
pode me adicionar no Face sem problema algum. Então, pronto, pessoal. E se tiver também, como eu disse, os meus artigos, na grande maioria, são em inglês, porque os meus amigos no Face, a maioria também da linguagem inglesa, mas se tiver um grupo aí de interessados, eu tenho também, acho que você já colocou o link, artigos em português que eu posso também postar, sem problema. Isso. Olha, o Otângelo aí é uma pessoa que, né, um dos objetivos desse webcast, Otângelo, que tem alcançado, que as pessoas, às vezes, de modo geral, elas não conhecem ou não têm acesso a estudiosos, cientistas na área, né? Então, assim, o webcast está popularizando essas pessoas, está tornando ainda mais conhecidas. Eu acho fantástico essa iniciativa sua e sou muito grato por ter essa oportunidade mesmo de estar no seu programa. E eu vejo também ainda muita falta de conhecimento pelo povo evangélico brasileiro sobre a riqueza que é o design inteligente, porque ele edifica a nossa fé, ela fortalece nossa fé, porque quando você começa a entender que não existe outro caminho para explicar origens a não ser através da criação e do design inteligente, então isso fortalece nossa fé. E tem muitos que, assim, eu vejo muitos casos, pessoas que apenas têm a Bíblia como base da fé, começam a ver contradições, são confrontados com questões que eles não sabem explicar, e tem muitos que perderam a fé só em função disso. Mas a teologia natural, que é o design inteligente, é um mecanismo, é uma forma fantástica para você realmente demonstrar às pessoas que nossa fé ela tem base, ela tem fundamento, nossa fé ela espelha o que é verdadeiro, o que é real. Né? Isso é muito bom. Eu acredito que nosso movimento é mais produtivo, mais precioso para fortalecer a fé daqueles que já creem, do que para alcançar os ateus, que já a maioria desses que interagem conosco já tem uma predisposição negativa, e a grande maioria eles apenas querem negar aquilo que nós propomos. Isso. Existe... O que a gente faz em defesa da fé é um escopo mais amplo do que propriamente design inteligente, é mais da apologética cristã mesmo. Nós entendemos que a revelação natural aponta para o Deus cristão, né? Sim, não apenas para a causa inteligente, mas para o Deus cristão. Eu tenho, inclusive, um vídeo no meu canal que demonstra que o argumento muito famoso do William Craig, do Kalam, né? Ele não apenas aponta para um criador, para uma causa do universo, mas ela aponta especificamente para o Deus da Bíblia, que todos os atributos que essa causa tem que ter, elas equiparam com a descrição do Deus da Bíblia. E é uma coisa, assim, maravilhosa. Pessoal, se você estuda ciência, se você estuda o mundo, você saiba que você está fazendo algo que as Escrituras dizem para você fazer. Né? Na primeira epístola de Pedro, capítulo 3, verso 15, as Escrituras dizem que devemos saber a razão da esperança que há em nós, razão da nossa fé. E uma das formas de buscar a razão da nossa fé é o estudo da natureza, o estudo da biologia, da física, da cosmologia, da antropologia, o estudo da teoria literária. Então, tudo isso aí aponta para a verdade que é Cristo. Lá em Romanos, no capítulo 1, no verso 20, as Escrituras dizem que pelas coisas criadas, Deus se revela. Os atributos de Deus podem ser compreendidos pelas coisas criadas. E as coisas criadas, quem são? O universo, a vida, o homem, o ser humano. Então, isso é fazer teologia, isso é teologia natural. Exatamente. Então, isso é muito importante. Otângelo, você teve aqui uma aprovação alto nível, estou tranquilo agora, minha esposa botou bate-papo excelente, graças a Deus, estou tranquilo, Otângelo. Estou tranquilo que ela gostou, porque senão, quando ela não gosta, é um problema quando termina aqui, viu? Ela fica brigando comigo. Né? Que eu e minha esposa tem um trabalho importante aí, né? Muito relevante na defesa da fé. Impressionante o que ela faz aí. Então, tem um reverendo também, o reverendo diz assim, ó, sempre quis entender mais sobre o design inteligente. Então, aqui é o lugar, defesa da fé, tá bom? Ele é lá de Ponte Nova, em Minas Gerais. Minas Gerais é muito bom. Ok, pessoal.
Otângelo, muito obrigado por sua presença. Você enriqueceu demais esse webcast, esse programa aqui, toda quinta-feira às 21 horas. Agradeço. Uma pena que não poderei reencontrá-lo este ano, né, pessoalmente lá em São Paulo, agora em novembro, porque você está com alguma situação pessoal que terá que ficar em Aracaju, mas mais para frente aí, você está convidado aqui a Via Natal, né? Vem aqui Natal para a gente tomar um café aí. Irei com prazer. Nós temos programado, uma vez que essa pandemia estiver passada um pouquinho, minha esposa tem parentes em Fortaleza, e nós gostamos muito de Natal, da Praia da Pipa, aquela região linda, né, dali, e será com certeza um prazer poder dar uma paradinha aí nessa sua terrinha aí. Mas eu quero mais uma vez agradecer aí pelo convite, por poder estar com você. E se tiver pessoas nos assistindo que queiram também fazer uma palestra como a nossa, em outro canal no YouTube, pode me convidar e será com o maior prazer. O seu contato vai estar aqui, mas quem não conseguir entrar em contato com ele, pode entrar em contato com Defesa da Fé, que nós direcionamos, viu? Procure entrar em contato com o Otângelo, mas se não conseguir, entre em contato aqui conosco, né? O WhatsApp do Ministério da Defesa da Fé é esse aí, 84 98185 1517. Eu vou deixar aqui depois o seu Facebook aqui na descrição do vídeo, a partir da manhã já estará aqui, mas quem não conseguir, o Otângelo é muito ativo no Facebook, você pode mandar mensagem para ele, mas tem uma turma jovem aí que não gosta não, viu, Otângelo, de Facebook. Então essa turma aí, qualquer coisa, pode, se não encontrar, manda aqui para a gente que a gente direciona para ele, tá bom? Meu querido, muito obrigado mais uma vez, que Deus o abençoe grandemente, você e sua família, o seu trabalho, os seus negócios e o seu ministério. Tá certo? Conte sempre com a gente aqui e eu agradeço muito. Um abraço para você. Boa noite. Obrigado. Boa noite a todo mundo. Até mais. Até mais. Meus queridos, vocês viram aí que participação. O Otângelo é um homem de Deus, uma pessoa que se dedica à produção de conhecimento do design inteligente, alguém que vai a fundo. Inclusive, ele é uma pessoa que participa de vários debates. Eu acho que, se não a totalidade, a maioria esmagadora dos debates dele são em inglês, mas ele fala português como a gente fala também, é um poliglota, fala português perfeitamente. Então, se você atua nessa área, convide o Otângelo também, vamos torná-lo mais e mais conhecido no Brasil. Ele tem muito a oferecer em língua portuguesa também. Língua portuguesa que é escassa, né, de conteúdo importante em design inteligente. Então, por favor, procurem aí o Otângelo, convidem ele, tá bom? Eu agradeço demais a presença de vocês. Como vocês sabem, o Ministério da Defesa da Fé, ele é mantido por doações e que são direcionadas à expansão, né, das atividades do Defesa da Fé. Então, eu tomo a liberdade aqui de colocar para vocês a conta do Defesa da Fé, caso vocês se sintam direcionados a fazerem alguma doação para o Ministério da Defesa da Fé, será muito bem-vinda e será direcionada para a expansão das atividades. Nós temos o Ministério da Defesa da Fé tem atividades em várias áreas, vários setores, e o recurso financeiro é importante para que esses objetivos sejam atingidos. Esteja bem à vontade, só se você sentir direcionamento de Deus para fazer isso, tá bom? Então, agradeço imensamente a sua presença, a presença do Otângelo, e de todos aqui. A do Kelson, que esteve aqui conosco, também agradeço, participou já do webcast, e de todos os demais. Vocês enriquecem esse programa aqui, esse show. Na próxima, hoje é quinta-feira, no domingo, às 18 horas, domingo, às 18 horas, nós teremos quem acompanha o Defesa da Fé, teremos o culto, às 18 horas. O culto lá, estou pregando sobre a série sobre o Evangelho de João, o Evangelho de São João. Então, você acompanha 18 horas no defesadafé.tv, você pode acompanhar o culto lá. E também nós temos, às terças-feiras, nós temos o nosso estudo bíblico, o curso bíblico, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, nós estudamos nesse curso como o povo de Deus, né, passa por toda a história das Escrituras. As pessoas conhecem muito as histórias da Bíblia, mas têm dificuldade em entender a história da Bíblia. Aquela história que começa com um casal no jardim e termina com a multidão em uma grande cidade.
Então, nós passamos por todos os livros, mostrando como essa história se dá. E cada aula existem ensinamentos para colocarmos em prática no dia atual, e em cada aula nós aprendemos também como a forma correta de interpretar aquele livro é através da pessoa de Jesus Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, dos 39 livros do Antigo Testamento até os 27 do Novo, a chave hermenêutica, a chave interpretativa, a chave para se compreender os livros da Bíblia, qualquer um deles, é Jesus Cristo. Então, nós vimos isso também. Então, terça-feira agora, às 21 horas, nós teremos o nosso curso, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E a aula iniciará no livro de Números. É um livro muito bom, é um dos meus livros preferidos, o livro de Números, porque é um livro militar, é um livro de coragem, um livro que nos faz ter a percepção de que temos algo a fazer, temos algo a promover aqui na Terra, temos que cumprir a vontade de Deus aqui na Terra. Então, terça-feira, 21 horas, não perca, tudo lá no defesadafé.tv, você pode se inscrever, tá bom? Então, que Deus os abençoe grandemente e até domingo agora. Até domingo, Deus os abençoe. E nunca se esqueçam, aqui no Defesa da Fé é proibido não pensar. Então, um abraço a todos e até a próxima oportunidade. Deus abençoe.